Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia sendo farto da justiça, daquele que tudo executa e tudo opera, porque agindo ele, ninguém impedirá. Mais um dia buscando a sabedoria do alto, que é mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que, ainda que se ajunte toda a riqueza do mundo, não se supera o valor do qual a sabedoria do alto excede todo entendimento. O entendimento do alto do qual se desvia do mal. Provérbios 16, do versículo 20, diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Versículo 21, sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Aquele, conforme fala do servo prudente que cavou sobre a areia até encontrar a rocha, edificou a sua casa, e veio as enchentes e ela nem se abalou. Já o insensato construiu sobre a areia, e quando veio a enchente, grande foi a queda e a ruína. Devemos estar segundo o alicerce já lançado, e cada um edifique com responsabilidade, porque não devemos jamais fazer a obra de forma relaxada, porque estamos fazendo segundo o autor e consumador da nossa fé. Quando fazemos sobre o Espírito, fazemos o melhor para exalar o bom perfume em Cristo. Damos o melhor de nós, assim como Ele nos amou primeiro, o amor ágape, e nos concedeu sermos redimidos. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. E assim Ele usou da benevolência conosco, e devemos permanecer sempre, na benevolência. Devemos sempre permanecer segundo Ele mesmo nos ensina. Temos que estar atentos para estar como ouvintes e praticantes da palavra. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo, e quando atentamos a essas palavras e praticamos, andamos nos caminhos retos, jamais tomamos atalhos e desvios. Seguimos em retidão, em sinceridade, com temor, com a reverência, segundo o amor verdadeiro, que quando já se tem esse amor verdadeiro, não se tem medo, do qual o medo se pressupõe castigo. E Ele levou sobre si as nossas maldições. Nele nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados nas regiões celestiais através de Cristo. Deus nos conhece através das atitudes, das quais Ele vê que há perseverança segundo o Espírito de Cristo. Ele sonda o intento da mente e do coração. Ele nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando o coração e a mente como Cristo. Somos como mente de Cristo, do qual o Pai é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça da unidade da fé. Aqueles que perseveram segundo a fé opera em nós. A fé que é cumpridora da lei, aonde tem que ser participante do início ao fim. Pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Pela graça sois salvos e cumpridores. Ainda que estiver um espinho na carne, lembrai-vos de Paulo. Ele disse: é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, a minha graça te basta. E nós perseveramos segundo a graça opera em nós. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, do qual, através do escudo da fé, anulamos todos os dados inflamáveis do maligno. Ele é uma torre alta, uma torre forte. A confiança está no Senhor. Ele é a força de nossos braços, Ele é a nossa mão poderosa. Tudo Ele age em conformidade em nós com o seu Espírito, o querer e o efetuar. E assim, em mais um dia,
nós perseveramos, sempre consultando o Espírito Santo, conhecendo a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. Porque quando temos esta intimidade para com Ele, Ele nos revela aquilo que Ele tem para nós. Temos que pedir, a Bíblia diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem por motivações erradas. Já quando pedimos, conhecemos primeiro a sua vontade para a nossa vida e pedimos em conformidade com aquilo que está sendo preparado. Ele é aquele que vê aqueles que perseveram buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar e nos acrescenta até mais do que pedimos. Esta é a forma correta de estarmos em oração, orar em conformidade com o Espírito Santo, orar em espírito e em verdade. Para isso é necessário a intimidade, é necessário, muito melhor obedecer do que sacrificar, é melhor temos que estar na obediência, na devida obediência, conhecer a vontade e estar obediente para receber. Assim Ele nos ensina, porque a Bíblia diz que aqueles que estão segundo obras de injustiça, até sua oração é abominável diante do Senhor. A oração dos ímpios. Temos que estar com o coração contrito, arrependido, cheio da presença do Espírito Santo, para orar em conformidade com o Espírito. E ainda que em determinadas situações não temos nem tempo de orar, Ele é aquele que através do conselheiro, do intercessor, do mediador, ora por nós com gemidos inexprimíveis. E temos o juiz que está no centro do trono, que atualmente está de pé como quem pisa uva nos lagares, ainda intercede por nós junto ao Pai. E assim nós perseveramos em mais uma semana que se inicia, totalmente dependentes e confiantes naquilo que tudo opera em nós, aonde chegamos até o Pai com ousadia, intrepidez, da qual o seu Espírito concede, porque Ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, e chegamos até o Pai, porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, e Ele disse: não desprezei nenhum destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos em mais um dia, em súplica, em oração, na vigilância, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque há mais esperança para aqueles que perseveram, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aqueles que utilizam os dons que são irrevogáveis, operando da maneira correta, que é segundo o amor. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orai pelos vossos adversários. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim acumular aí brasas sobre as suas cabeças. E assim devemos perseverar segundo a benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sempre na benevolência, sempre operando os dons irrevogáveis segundo o amor opera em nós. O dom supremo, o amor, a piedade, a caridade como fonte, sempre como fonte de alegria. Porque aquele que usa como uma fonte de lucro estão na injustiça, já estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Porque essa sabedoria da qual nós adquirimos, ela é válida para a salvação primeiro da nossa alma, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para anunciar aqueles que estão nas trevas, para que venham para a luz, para derrubar toda vã filosofia, toda vã doutrina, que ao invés de aproximar o povo de Deus, tem distanciado a cada vez mais. Cabe a nós
destruir, aborrecer todos aqueles, destruir toda vã filosofia, aborrecer todos aqueles que perseveram segundo o mal, segundo aquilo que é inútil, palavras destituídas, sabedoria que, se colocada na balança todas juntas, não tem valor real algum. Que eles venham se arrepender e reconhecer que o Evangelho é a sã teologia de Cristo. E ele disse: aqueles que realmente conheceram plenamente a verdade e utilizam das mentiras, da injustiça, simplesmente para apacentar a si mesmo, aqueles que o seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que arrancam a lã das ovelhas e comem da sua carne, a estes nem oreis, porque ainda que oreis, eu não vos ouvireis. Aqueles que um dia foram iluminados e blasfemam, mentem contra o Espírito Santo. Mas cabe a nós perseverarmos em oração, porque ele, Jesus Cristo, é aquele que os vence, os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade? Ele é aquele que está os vencendo com o sopro da sua boca. Ele disse que os vence sem intervenção humana. Cabe a nós perseverar em oração, e o anjo do concerto é aquele que está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. E em mais uma semana que se inicia, nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor tem feito os grandiosos sinais e maravilhas, das quais o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Ti nós confiamos. Um dia com graça e sabedoria a todos, seguindo nas veredas da justiça, contando com o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, da onde agindo Ele ninguém impede, a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, aquele que disse e cumpriu segundo Deus o determinou. Destruiu o templo que levou 46 anos para ser construído, aonde ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e edificou em 3 dias a tenda caída de Davi, da qual nós seguimos, sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa a semente, porque não se achou ninguém maior. O leão da tribo de Judá, da qual Moisés não falou o seu sacerdócio, tabernáculo de Davi. E assim nós perseveramos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.